Então envolvia o cordeiro, envolvia as ervas amargas, envolvia tudo isso. E o Senhor colocou no meu coração para que na próxima semana, no próximo domingo, na celebração da Páscoa do Senhor, nós possamos ter uma ceia nesse nível, algo realmente desafiador e especial que nós vamos fazer. Haverá também uma apresentação linda, né, que os irmãos estão preparando aí, se esforçando, ensaiando para poder fazer, que será também algo maravilhoso, né? E toda essa unção que nós já temos visto ser derramada aqui nessa igreja. Então, queridos, você venha e traga visitantes, venha e traga convidados para que eles possam participar, possam conhecer o verdadeiro sentido da Páscoa, o que significa. Vocês sabiam que a Páscoa é a celebração mais importante da igreja? A gente tem que ter essa consciência. Muita gente acha que é o Natal. Queridos, o Natal é uma celebração que a Bíblia sequer cita. Não existe nenhuma celebração de Natal na Bíblia. Entretanto, a Páscoa é colocada na Bíblia como estatuto perpétuo. E a Páscoa recebeu o verdadeiro significado do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos, que nós devamos colocar a Páscoa no seu devido lugar. A festa que era para a gente celebrar, para ser aquela coisa que todo mundo dá presente, fazer acontecer, como fica todo mundo esperando, deveria ser essa. E esses ovos que estão por aí, esses coelhinhos, tudo isso aí é desvio de conduta. Vamos deixar isso quieto no seu canto. Você tem a tradição, eu respeito, continue. Meus filhos gostam muito de ovos de chocolate. Se eu puder comprar, eu compro. Antigamente eu era obrigado praticamente a comprar, hoje já consigo. Me sinto mais tão obrigado assim, né? Não é verdade? Mas a gente já pode hoje celebrar de uma forma diferente. Queridos, outro aviso que eu quero deixar para a igreja também é que a partir da semana que vem, às quartas-feiras, com exceção da quarta-feira do dia 17, que eu vou estar aqui na igreja, vou estar viajando, vou estar em São Paulo, nós vamos estar no encontro de pastores da Visão Celular lá em São Paulo. Aí estaremos eu e minha esposa, mas é claro que a igreja vai estar aqui, amém? Glória a Deus por isso. O pastor Rodrigo vai estar aí para poder nos auxiliar. Meu irmão Rodrigo também, que também é pregador. Pregador, graças a Deus, hoje essa igreja aqui já tem bastante, né? Nós temos vários, para a glória de Deus. E eu vou estar em São Paulo, no congresso, no encontro de pastores da Visão Celular, lá em São Paulo. E então vai ser a única quarta que não vai acontecer. Mas o que foi que aconteceu? O que é que eu queria avisar? Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos sobre a jornada do herói de Davi. Como Davi saiu de um menino lá no meio da malhada, completamente sem esperança, filho, diz a tradição judaica, filho de uma concubina de seu pai, de Jessé, para se tornar o rei de Israel. Um homem mais, vamos dizer assim, dos mais respeitados. Tão respeitado em Israel, que o símbolo do seu reinado, que é a estrela de Davi, até hoje consta na bandeira de Israel. Então, vão ser 7 mensagens, as 7 mensagens sobre os temas, e a cada quarta-feira nós vamos trabalhar com uma mensagem, onde isso vai com certeza impactar as nossas vidas, gerar uma transformação e gerar uma mudança de pensamento e de mentalidade, que é isso que é o objetivo da palavra de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem agora em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Você abre na sua Bíblia ou você acompanha no telão? O texto diz assim: não deixemos de congregar, ou não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais
quando vês que se vai se aproximando aquele dia. Diga assim: o dia está chegando. Queridos, essa passagem que o apóstolo desconhecido escreveu no livro de Hebreus, porque não tem um escritor registrado que tenha, que a teologia não aponta com certeza nenhum escritor do livro de Hebreus. Especula-se que pode ter sido Paulo, Apolo e outros, mas não se diz quem foi. Traz aqui uma importante admoestação para aquele povo, sobretudo para os hebreus. Quem eram os hebreus? Os hebreus eram o povo de Deus que estava corrompendo alguns dos seus princípios, e essa carta ela foi escrita justamente para trazer a eles o entendimento de que Cristo era o Messias. Você pegar a carta toda, você vai ver que é uma carta de evangelismo aos hebreus. Então, o objetivo dessa carta é justamente focar na apresentação da igreja para o povo que conhece a Bíblia melhor do que ninguém, que eram os hebreus. E eu quero titular essa mensagem como o tesouro escondido na igreja. Onde, baseado tem como fundamental esse versículo, para que a gente possa ver a importância da gente manter a nossa vida congregacional na igreja. A nossa vida é completamente ligada a alguns princípios que são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Trazer tesouros verdadeiros, coisas valiosas que a gente só vai encontrar na igreja. Hoje em dia nós temos visto muitos crentes desigrejados, pessoas que acham que podem crescer espiritualmente sem estar numa igreja. Uma igreja que eu falo, um tempo debaixo de uma orientação e reunidos em congregação. Por quê? Porque se você não estiver congregando, você não está na igreja e nem é igreja. Porque a igreja você tem um sentido terrível institucional, que é esse que nós nos reunimos a cada quarta, a cada domingo, ou em células, e tem um sentido espiritual, que é a congregação com irmãos, unidos em comunhão uns com os outros. Se nós não estivermos dentro dessas duas perspectivas, não é só uma, porque também não é só você entrar no templo e sair sem nenhum tipo de pessoalidade, que você também é igreja, porque você precisa da pessoalidade, você precisa de 2 ou 3 reunidos em meu nome, você precisa da comunhão. Se você observar o livro de Atos, você vai encontrar todos esses aspectos. Comunhão. Você vai observar que eles compartilhavam uma mesa, que eles compartilhavam o ensino, que eles compartilhavam de tudo. Não era aquela impessoalidade de você entrar e sair e pronto, acabou. Não, irmãos. A igreja é muito mais do que isso. A igreja tem outros tesouros que são fundamentais para que nós possamos experimentar a plenitude do Senhor e do poder da igreja em nossas vidas. Eu queria trazer um versículo que está em Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22. Agora eu queria que vocês mudassem essa versão, por favor, por gentileza. Esse versículo eu vou ler na minha versão e vocês acompanham a versão de vocês. Se vocês quiserem acompanhar por ali também, tá, mas talvez traga alguma diferença. Diz assim, versículo, Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22. Diz assim: assim, não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele está falando justamente da importância da igreja como lar espiritual. A igreja, ela tem uma importância
importância em nossas vidas, irmãos, como um lar espiritual. Na igreja, você desaparece todas as diferenças. Na igreja, desaparecem todas as barreiras, todos os muros são rompidos e são criados pontes que nos ligam, que nos interligam e que nos unem em uma só visão, em um só espírito, em um só tempo. A Bíblia fala, queridos, que esse templo, esse lar espiritual, ele é edificado sobre o fundamento. Olha só, ele utiliza aqui dos apóstolos em primeiro lugar e dos profetas em segundo. Por que apóstolos e profetas? Porque os apóstolos foram aqueles que pegaram o ensino de Cristo e trouxeram a sistematização doutrinária para que nós pudéssemos hoje aprender o que é a igreja. Jesus Cristo não escreveu nada. Quem escreveu foram os apóstolos. Jesus Cristo simplesmente ele andou, ele caminhou, e ali os apóstolos entenderam, gerados pelo Espírito Santo, esse entendimento, e trouxeram esse entendimento para o que é a igreja hoje. E os profetas, por que os profetas? Porque a fundamentação da vinda de Cristo foi predita pelos profetas. Os profetas predisseram isso no Antigo Testamento. Nós sabemos, teologicamente falando, que todo o Antigo Testamento aponta para um lugar só, para Jesus Cristo. Tudo que foi escrito no Antigo Testamento aponta exclusivamente para Jesus Cristo. E coube aos apóstolos justamente decifrar isso para que isso fosse entendido pela igreja. Coube aos apóstolos entenderem isso. E quando Paulo está escrevendo aqui, especificamente Paulo escrevendo aos Efésios, ele está escrevendo para um povo que era um povo que não tinha nenhum tipo de doutrinação bíblica. Eles eram um povo idólatra. Eles eram um povo que adorava uma deusa chamada Diana. Mas aqui, nesse texto, ele começa a explicar que não era necessário ser judeu, de que não era necessário ser de nenhum tipo de religião, mas que sobre um fundamento, que esse fundamento é o ensino dos apóstolos e o ensino dos profetas, Jesus Cristo se torna a pedra principal do nosso lar espiritual, que é a igreja. Glória. Então, queridos, a igreja, irmãos, é um lar espiritual onde nós encontramos amor, aceitação e comunhão, onde nós fortalecemos os nossos laços fraternais e a nossa fé em Deus. Você sabe que é impossível você ser igreja sem ter comunhão? Não é possível você ser igreja de forma impessoal. Às vezes eu vejo muitas pessoas, nada contra grandes igrejas, eu quero ser uma grande igreja, em nome de Jesus, seremos uma grande igreja, amém? Glória a Deus. Mas, por que eu gosto da visão do celular? Eu acho que a visão do celular é a visão mais profunda e que expressa a verdadeira vontade de Deus para a igreja. Porque a visão do celular ela é capaz de gerar uma grande igreja sem impessoalidade. Porque através das células você rompe com a impessoalidade. Na sua célula você tem comunhão com seus irmãos. Na sua célula você compartilha com seus irmãos. Na sua célula você compartilha suas dificuldades, suas orações. Na sua célula você compartilha com seus amigos. Você tem uns momentos onde você diz: eu sei quem são os meus conservos na igreja. E às vezes uma igreja maior que não absorve, que não tem essa visão, não estou dizendo que isso é genérico ou é geral, mas pode acontecer. As pessoas vão em busca de um momento de dificuldade, entram e saem, e às vezes ninguém sabe o nome dela. Não é assim? Aí você vai congregando, eu estou congregando em tal lugar. Aí meio que é o pastor lá de lá, nem sei, viu? Você já ouviu isso? Gente que congrega em lugar e não sabe o nome do pastor? Isso é comum. Então, essa questão da pessoalidade é algo que é fundamental. Por quê? Se a igreja não é espiritual, onde encontra amor, aceitação, comunhão, onde há um fortalecimento dos laços fraternais, só é possível eu orar por você se eu te conhecesse, se você soubesse, se você passar para mim a sua angústia, o seu sofrimento. Ou senão eu vou pedir
tinha aquela oração, eu faço aquela oração de forma pessoal. Cristo, irmãos, toda vez que orou, um dos requisitos para que um milagre acontecesse, é você ver no início de cada frase, Cristo fala assim: tenha compaixão. Como você pode ter compaixão sem nenhum pessoal? Sem nenhum tipo de relacionamento? Cristo, ele amou o mundo. Ele amou o mundo. E aquilo tudo acabava gerando essa expressão de amor e de compaixão. Como lar espiritual, uma igreja proporciona um ambiente acolhedor e seguro, onde somos nutridos pela palavra de Deus e amparados em nossa caminhada. Olha, eu conheço pessoas, eu gosto, tem algumas igrejas que eu cito como exemplo, eu vejo meu pai, por exemplo. Essa semana eu estava conversando com ele, mas toda aqui que eu vou para lá, a gente faz um programa, e ele disse, ele tem 30 anos na mesma igreja. Incrível isso, né? Você não vê ele aqui de vez em quando, ele vem aqui, mas ele é da Igreja Batista da Cruz. Ele tem 30 anos naquela igreja. A igreja já mudou de pastor 3 vezes, e ele tem 30 anos na mesma igreja. Ele às vezes até se chateia com o pastor, com o que está acontecendo lá dentro da igreja. Mas ele tem um laço tão profundo com os irmãos, com a igreja em si, que isso supera. Sabe o que é isso, irmãos? É justamente esse ambiente acolhedor e seguro que a igreja gera. Saiba que, independentemente de quem esteja aqui, nesse altar, você é igreja. E como igreja, essa igreja te acolheu, te recebeu para te amar, para cuidar de você, para te dar exatamente o conforto espiritual que você precisa. E a igreja como lar espiritual tem esse sentido. Como lar espiritual que é a igreja, nós crescemos juntos em sabedoria e graça, apoiando uns aos outros em nossas lutas e celebrando nossas vitórias na jornada rumo à plenitude de Cristo. Quando nós estávamos hoje pela manhã, às 8 da manhã, nós fizemos um período de culto de oração, com palavra e com louvor aqui, foi maravilhoso. Quem não veio, eu vou dizer a você, bem, mas tudo bem, para a semana tem de novo, tá certo? Você tem a oportunidade de estar aqui novamente na próxima semana. E Rosângela começava a compartilhar algumas das vitórias que nós já vimos aqui nessa igreja, aqui nesse lugar. Pessoas que foram curadas. Irmãos, nós temos um irmão Luciano Quintanilha, que está em São Paulo, aliás, agora. Ele é coronel. Quem lembra de Quintanilha aqui? Acho que é bonito, algumas pessoas, né? O irmão Quintanilha chegou aqui, ele era capitão do exército. Hoje ele é coronel do exército. Ele chegou, eu lembro, ele passava ali por baixo, aí olhou a placa, tinha uma plaquinha, entrou, aí estava começando, tinha pouquíssimos cultos até então, e ele entrou, ele chegou, e ele se apresentou. Na época ele era pertencia ao consulado do Brasil, em outro país, eu não lembro qual era. Eu sei que era um cara importante. Eu digo, meu Deus, que isso. Aí ele chegou e entrou, e ele foi, ele permaneceu, ele ajudou. Até hoje, o nome dele, ele é membro da igreja até hoje, e o nome dele consta no estatuto de fundação, segundo da irmã Rita. Não sei se tem mais alguém aqui que tem no estatuto de fundação, que só tem, além da minha família, a irmã Rita aqui nessa noite. Mas o irmão Quintanilha, ele até hoje, ele é ligado à nossa igreja. Eu acho que ele se comunica com os irmãos, se comunica com a irmã Rita, né? Com constância, com luta, com a igreja. Mas ele, quando chegou aqui na época, né, o Senhor, que ele tinha algumas dificuldades de gestação, e aqui ele teve, aqui na Bahia, veja só, ele lá no Rio de Janeiro, aqui na Bahia, ele conseguiu adotar o filho dele, Vitor Emanuel. A quem hoje é filho dele, que caminha pelo Brasil, porque a vida de oficial de exército é assim. O oficial de exército é com pai em lugar nenhum. Mas ele não tem essa conexão. Por quê, queridos? Porque como lar espiritual, como essa geração de comunhão, isso gerou resultado na vida dele, vitória na vida dele. Aqui eu não vou nem contar a história de irmã Rita, que todo mundo já conhece, a história de Juanira, que todo mundo já conhece, e entre outros
E essa capacidade desse nível de personalidade é que vai gerar na tua vida vitória na tua vida. Por quê? Porque Deus ele trabalha. Deus ele trabalha na igreja. Um dos tesouros importantíssimos que há na igreja é justamente ser esse lar espiritual da tua vida. Um lar onde tem cura, um lar onde tem afeto, um lar onde tem amor, um lar onde tem comunhão, um lar onde tem paz, um lar onde você tem pessoas que você sabe que verdadeiramente te amam. Um lar onde você sabe que verdadeiramente existem pessoas que têm falhas igual a você, mas que desejam sempre o seu bem. O segundo tesouro que eu gostaria de trazer nessa noite da igreja, nós vamos encontrar em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo, aos Timóteo, segundo a Timóteo. Aos Timóteos, a gente fala nisso, Timóteo como uma cidade. Mas cidade, Timóteo não é uma cidade, é uma pessoa. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa. Apesar desse texto ser um contexto de discipulado pastoral, porque o Timóteo era um discípulo de Paulo, o qual Paulo preparava para o ministério, mas nós precisamos ter um entendimento de que uma igreja, como a nossa igreja, que é uma igreja que pretende romper os laços da impessoalidade, para que todos nós nos sintamos em casa, como sendo um lar espiritual, que vai ter muitas células, vão ter muitas pessoas que precisam ter justamente essa capacitação, esse entendimento. E a capacitação da igreja, a igreja como um todo, quando ela trata cada um dos seus filhos, cada um dos seus membros, cada um dos seus discípulos, como pessoas que são capazes de ensinar, de redarguir, de admoestar, de corrigir, de instruir em justiça, é uma igreja que tem um comportamento de uma escola da fé. Por que escola da fé? Porque quando você ensina a palavra, você ensina a desenvolver a fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você ensina a palavra para uma pessoa, você está ensina as escrituras para uma pessoa, você está gerando no interior daquela pessoa mais fé. Eu não diria nem mais fé, porque de acordo com Romanos 12:3, não há mais fé ou menos fé, mas uma intensificação da sua fé. Deus nos deu fé, e a fé é intensificada pelo conhecimento da palavra. Quanto mais você conhece a palavra, mais forte você fica. Quanto mais forte você fica, mais entendimento do que é a igreja você tem, mais conhecimento da igreja você tem e mais valor você dá à igreja. Você dá à igreja. Queridos, Paulo enumera 4 funções que a Escritura gera em nossa vida. Primeiro, a Escritura, que é a base de fundação da igreja, que é a base que gera a igreja. O que gera uma igreja não é o estatuto dela. Uma igreja pode existir sem estatuto. Legalmente, pastor, sim, não depende da legislação do país. Na legislação do Brasil você precisa de um estatuto. Mas eu queria saber qual é o estatuto da igreja de Atos. Ninguém nunca achou. O estatuto da igreja de Atos é a Bíblia. É a Bíblia. Então quem cria a igreja, quem fundamenta a igreja, o que faz a igreja realmente existir, antes de mais nada, é a Bíblia. Amém. E a Bíblia diz, ela tem 4 funções de acordo com o que Paulo fala. A primeira é ensinar. Diga assim, eu preciso aprender. Então a Escritura proporciona compreensão e conhecimento de Deus, e a gente conhece as vontades dos filhos de Deus através da Bíblia. Tem muita gente, irmãos, que fica procurando profeta para conhecer a vontade de Deus. Fala para teu irmão assim, não procure profeta.
para conhecer a palavra de Deus, ou a vontade de Deus? Leia mais a Bíblia. Está entendendo? Está entendendo, irmãos? E a segunda coisa que o apóstolo Paulo fala, que a palavra de Deus tem como função, é que é redarguir. Quem estava aqui a semana passada, foi a semana passada, que eu falei sobre o poder revelador da palavra profética, né? O primeiro poder revelador, ou melhor, o primeiro poder da palavra profética foi o poder de revelar. Olha só o que é redarguir. A toda a Escritura ela expõe o erro, mostrando o que está errado em nossas crenças e comportamentos. Você sabe que um amigo, essa semana, eu fui visitá-lo, e ele gosta muito, ele é intelectual, ele gosta de escrever textos, aí ele trouxe um texto, o texto dizia assim, que a santidade, olha só o texto, que a santidade, ele habilita o crente para a graça de Deus. Ele disse, meu irmão, você está errado. Mas como assim, pastor? Porque graça é graça. Graça é graça. Não tem nada que habilite a graça. A única coisa que habilita a graça é a sua fé. O que libera a graça é a sua fé. Agora, o que a santidade habilita em sua vida? A santidade habilita em sua vida, irmãos, é a capacidade de ter um encontro com Deus. Porque a Bíblia diz assim, seguir a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, existem coisas nas nossas crenças que elas estão equivocadas ainda. Tem muito crente equivocado na sua fé. Tem gente que não sabe se será salvo. Eu digo, olha, aquele que não sabe se será salvo, não está salvo. Diga para teu irmão, você já sabe se é salvo? Agora o que você responde para ele? Você tem que ter certeza. Mas pastor, e se eu estiver em pecado? Se você tiver certeza que você é salvo, não é seu pecado que vai tirar a sua salvação. O que eu vou falar aqui é chocante, mas essa história de crente perder a salvação é balela, irmãos. Não tem sustentação bíblica. Não tem sustentação bíblica. Aquele que perde a salvação é aquele que nunca foi salvo. Você entendeu isso? Por quê? Porque o crente que é crente, ele é salvo pela fé. Se ele já viu a salvação, ele está... Está entendendo? Aí o cara passa, está enganado ali dentro da igreja, está gostando do louvor, levantando o braço, adorando, e daqui a 3 meses se desvia. Aí quando ele perdeu a salvação, eu digo para ele nunca teve salvo. A verdade é essa. Porque o salvo, irmãos, ele passa lutas, ele passa dificuldades, ele passa desafios, ele passa problemas, ele passa até fragilidade. Momentos em que ele pergunta, se questiona diante de Deus, mas ele tem convicção de que ele é salvo. Ele tem convicção de que ele é salvo. Porque salvação não é pelo que você faz. Você pode alimentar o mundo inteiro. Você pode acabar com a pobreza. Mas se você não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e Salvador de sua vida, você não é salvo. Está entendendo isso? Então, quando a Bíblia fala em redarguir, fala justamente isso, em corrigir, reestruturar a nossa fé. É por isso que a Bíblia, a igreja, que é o local onde se ensina a Bíblia, é um local que é uma escola da fé. Ele fala também de corrigir, porque a Escritura ajuda a retificar os erros, orientando-nos no caminho certo, instruir em justiça, que se fala de ensino a viver de acordo com a vontade de Deus, promovendo uma vida de justiça e retidão. Sabe, queridos? Princípios morais não salvam, porque senão estava cheio de muçulmano salvo, estava cheio de budista salvo. Eu acho que às vezes as pessoas dizem assim, pô, fulano só falta ser crente, devia mudar, só falta ser salvo. Porque tem gente, queridos, que é bom demais, são pessoas confiáveis, mas não são salvos. E a gente tem que ter essa consciência disso. Porque salvo não é pelo que faz, salvo
assim, você é salvo pelo que crê. Então aqui na igreja te ensina sobre isso. É na igreja que você aprende sobre isso. É na igreja que a sua fé é fortalecida. Se você for aí para fora, você não vai aprender isso não. Vou dizer tudo, menos isso. Vou te dizer de tudo, menos isso. Então, queridos, é a igreja, como escola da fé, que é o espaço onde aprendemos e aprofundamos o nosso conhecimento sobre Deus, sua palavra e seus propósitos em nossa vida. Sabe que as pessoas, tem algumas pessoas que questionam teologia, acho que todo mundo tem direito a questionar o que quiser, falar o que quiser, mas às vezes não compreende que conhecer a Deus é uma ordem da palavra dele. Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus, irmãos, é uma obrigação nossa. Conhecer a palavra de Deus é uma responsabilidade da gente. E a igreja te dá essa possibilidade. O que é ministrado no local, o que é ensinado aqui, gera para você o conhecimento necessário de Deus. Evidentemente que a gente precisa dar o desconto dos falsos ensinos. Isso a Bíblia diz que haveria, mas quando você entende, lê a palavra, você consegue identificar. O segundo ponto que eu queria deixar é que na igreja, como escola da fé, nós somos discípulos de Cristo. Diga assim: eu sou discípulo de Cristo. E sendo continuamente transformados e edificados pelo ensino e exemplo dos irmãos da comunidade cristã. Uma das coisas que a gente às vezes não entende, verdade, mas que está relacionada à vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, é justamente essa questão do discípulo, do ser discípulo. Porque não deveria haver necessidade de sermos discípulos. Ser discípulo foi uma necessidade que foi criada pelo pecado. Por quê? Porque quando o homem foi criado, ele foi criado como imagem e semelhança. Mas o que o pecado fez? O pecado distorceu. Isso manchou essa imagem e semelhança. Aí como corrigir isso? Cristo. A palavra de Deus é assim: que ninguém jamais viu a Deus. Agora o Filho unigênito o revelou. Aí Paulo conclui isso lá em Romanos 8:29, que diz assim: aqui, todos que conhecem, os que não te conheceram também predestinou para que seja conforme a semelhança do Filho. Olha só, primeiro era a semelhança de Deus, o homem se corrompeu. Aí agora o que ele faz para corrigir isso? O Filho. A semelhança do Filho. O que é a semelhança do Filho? Discípulo. O que é o discípulo? É uma duplicata. Diga assim: você foi chamado para ser uma duplicata de Cristo. Está entendendo isso? A terceira coisa que eu queria falar sobre a escola da fé é que através da igreja como escola da fé, somos capacitados a crescer na sabedoria e no entendimento, fortalecendo nossas convicções e nos preparando para sermos testemunhas do amor de Deus no mundo. Amados, você não foi salvo para virar agente secreto da igreja. Não foi, não é jeito. Como discípulo de Cristo, você tem uma palavra sobre a sua vida. E é uma palavra profética. Uma palavra profética que diz assim: ide por todo mundo e nós temos essa palavra profética sobre as nossas vidas. A palavra de Deus nos trouxe, nos chamou e trouxe. A palavra de Deus nos qualifica como testemunhas. Testemunhas. Sabe, eu amo a unção e o poder do Espírito Santo. Eu amo quando a igreja entra na unção e ela entra no poder e há derramamento do Espírito Santo. Pessoas falando em línguas, há pessoas dançando no Espírito. Eu quero ver essa igreja pegando fogo. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Eu quero ver pegando fogo. Mas você sabe como é que verdadeiramente nós vamos revelar que o Espírito Santo está em nós? Atos capítulo 1, versículo 8. Eu repito muitos versículos. Sabe por quê? Eu repito porque repetir ajuda a fixar. Vamos lá. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que é de vir sobre vós. E qual é o primeiro resultado disso? Serem as minhas testemunhas.
Irmãos, eu lembro que antigamente as pessoas, quando falavam de Jesus, falavam de duas formas. Uma sobre o amor de Jesus e a segunda sobre o que Jesus fez na vida dele. O que foi que Jesus fez na tua vida? Quantas coisas Jesus fez na tua vida? Olha, eu vou dizer uma coisa. Deus, ele trabalha com uma multiplicação fundamentada na semeadura. A multiplicação de Deus, ela tem como fundamento a semeadura. Quanto mais você semeia, mais ele multiplica na sua vida. E quando você libera a palavra, você está semeando. Porque a palavra de Deus, em Mateus capítulo 13, fala do semeador, aonde a semente era a palavra. Então, quando você multiplica o seu testemunho, bate assim do lado do seu irmão e diga assim: acorda, meu irmão. E que você multiplica a palavra de Deus. Deus multiplica testemunhos na tua vida. Você recebeu uma vitória, conta. Eu já contei a história de um irmãozinho que tinha na primeira igreja que eu peguei, e ele era um irmãozinho muito simples. Ele era muito simples, ele morava num barraco meio vazando, próximo lá na entrada, e cada coisa que ele conquistava, ele ia para frente da igreja. Ele foi contar no dia que ele conseguiu botar um gato em casa. Imagina isso. Meu Deus do céu, a gente fala isso, meu Deus do céu, né? Mas no mês seguinte ele já estava contando que ele conseguiu instalar o computador. No mês seguinte ele já começou a falar que ele já tinha colocado uma banquinha para vender docinhos e balinhas e tal. No mês seguinte ele já estava contando que estava instalando um telefone na casa dele. No mês seguinte ele chegou e levou o quê? Uma menina que ele tinha conhecido. 3 ou 4 meses depois ele estava anunciando o casamento dele. Você está entendendo como é que funciona, irmão? É o que a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que a gente vai de glória em glória. De glória em glória. Isso tudo, irmão, você sabe o que é? Gerado pela escola da fé na igreja. Quando você entende esse processo na sua vida, você não abre mão de testemunhar sobre o que Deus fez na sua vida, sobre as ações de Deus na sua vida. Deus multiplica testemunho e vitória na tua vida. E é preciso que a gente aprenda isso, a desenvolver isso na escola da fé. O terceiro tesouro que eu queria falar para a igreja nessa noite está em João capítulo 13, versículo 34 e 35. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros, uns aos outros vos amei. Nesse texto, queridos, eu queria diferenciar um pouco do primeiro tópico, quando eu falei sobre lar espiritual. Aqui a gente vai falar como comunidade do amor. Como comunidade do amor. A igreja é como sempre uma comunidade do amor. Um local onde o amor ele deve ser expressado de forma irrestrita. E aqui eu quero compartilhar o que eu conceituo como amor. Porque, mais uma vez, o mundo pega princípios e conceitos divinos e distorce. Evidentemente que a Bíblia fala de pelo menos 3 tipos de amor, na verdade 4, mas eu vou falar sobre 3 que são os mais, vamos dizer assim, presentes. O primeiro amor que a Bíblia fala, que você vai encontrar na Bíblia, é o amor chamado Eros. Esse é um amor carnal, é um amor sexual, é um amor que existe, que, entre aspas, que ele gera um aquecimento carnal. O aquecimento carnal, ele não é um amor profundo. Ele é um amor que acontece nesse nível aqui. Normalmente é um amor que acontece entre um homem e uma mulher sem o verdadeiro amor. Um homem e uma mulher que vivem um relacionamento eros é um homem e uma mulher que não tem futuro. Porque o fundamento do amor deles é só a carne. E a carne não sustenta nada. A carne não sustenta nada. O mundo transformou esse amor no verdadeiro amor. E dizem que a paixão é mais importante do que o verdadeiro amor. E aí, por conta desse amor que ele é condicionado
ele é manipulável. É o tipo de amor que você pode, que entre aspas, né? É o tipo de sentimento que você pode manipular e condicionar. Se gerou tantas distorções sobre o que é o amor, que a gente vê por aí. Haja visto as ideologias de gênero, os relacionamentos passageiros, aí que gera a promiscuidade, a prostituição, o homossexualismo e tudo mais. Esse é o fundamento desse tipo de amor. O segundo tipo de amor que a Bíblia fala é um amor chamado philos. Philos, que gera a palavra Filadélfia, por exemplo. Esse amor philos é um amor mais profundo, é um amor de relacionamento, é um amor de amizade, é um amor quando você tem uma amizade verdadeira com uma pessoa. Ele não tem nada de carnal. Ele não tem nada de carnal. E você tem um terceiro tipo de amor, que é o amor ágape. Esse sim é o amor verdadeiro. O amor de Deus pela humanidade. O amor profundo, o amor incondicional. Esse é o amor que deve estar presente na igreja. Eu te amo independentemente de como você seja. Eu acho interessante um texto bíblico que fala sobre relacionamentos de amigos, que diz assim, que aquele que diz que ama a Deus e odeia o irmão é mentiroso, porque como pode amar a Deus que não vê, e odiar o irmão a quem vê? Por que, queridos, o apóstolo João fala sobre isso? Porque a igreja é uma comunidade do amor, é uma comunidade onde nós nos amamos, não importa quem você seja. Aleluia. Não importa o que você faz, não importa os seus defeitos, as suas qualidades. Por quê? Porque é aqui que você vai conhecer o verdadeiro amor. O amor que o próprio João diz que é o verdadeiro amor, que lança fora todo medo, que lança fora tudo o que é assustador. E a Bíblia fala, irmãos, que Cristo deu isso como um mandamento. Olha só, é um mandamento. E se é um mandamento, o amor que deve fluir dentro da igreja é esse amor que supera toda e qualquer dificuldade. E às vezes nós vemos pessoas na igreja que não gostam, não amam muito, até falam mal de outros irmãos. Queridos, nós precisamos entender que um dos tesouros da igreja é justamente isso. A igreja, como comunidade do amor, é um lugar onde vivenciamos o amor de Deus de maneira, olha, tangível. Você sabe o que é uma coisa tangível? Tangível é onde você pode tocar. Onde você compartilha alegria, tristeza e apoia uns aos outros nos desafios. Sabe, queridos? Eu sei que cada um tem suas particularidades e deve ter, mas a igreja é um local onde você pode abrir seu coração com alguém que você ama. Porque existem coisas em nossas vidas que só conseguem ser corrigidas com a ajuda de outros. E é através do amor que nós podemos nos ajudar uns aos outros, para poder chegar a esse nível de relacionamento tão grande. Na igreja, como comunidade de amor, somos chamados a amar os nossos irmãos e irmãs em Cristo, demonstrando empatia, compaixão, solidariedade em todas as circunstâncias. Eu gosto muito dessa palavra empatia. E quando eu passei a entender a palavra empatia, o meu respeito, porque para mim a maior expressão do amor é o respeito. Você jamais vai amar alguém sem respeitar. Se você tiver alguém, um filho seu, que não te respeita e diz que te ama, isso é mentira. Pode repreender em nome de Jesus, porque isso não é verdade. A maior expressão do amor é o respeito. E a principal expressão do respeito é a empatia. É quando você consegue se colocar no lugar do outro. Você tem sua forma de pensar, você tem seu jeito de pensar. A sua criação não foi igual à minha. O seu jeito de viver não foi igual ao meu. Se você disser, por exemplo, se eu chegar em sua casa e você for daquele tipo de pessoa que tem o costume de sempre comer numa mesa,
Quando você chegar na casa de alguém que não come na mesa, você vai estranhar. Mas você vai entender que ele tem uma criação que diferencia uma coisa da outra. E você entender isso se chama empatia. Existem pessoas que tiveram um nível de criação menos privilegiado do que a sua. Naturalmente, o nível de conhecimento dela vai ser menos privilegiado, menos profundo que o seu. Quando você ama, você entende esse ponto. Quando você ama de verdade, você entende as limitações das pessoas. Nem todo mundo é obrigado a ser como você, a pensar como você. E na igreja, a gente precisa ter esse entendimento. Evidentemente que isso tudo dentro dos princípios da nossa fé. E Cristo, você sempre vê que Cristo, ele nunca desrespeitou ninguém. As pessoas às quais Cristo foi dura foram somente com aquelas que conheciam a palavra. Mas aquelas que não conheciam a palavra, Cristo ele sempre teve um comportamento diferente. Ele diz: se você fez isso até hoje, você está entendendo que isso aqui é errado. A partir de agora, vá e não peça mais. Dentro da igreja, comunidade do amor, a igreja, como sendo uma comunidade de amor, reflete o coração de Deus e se torna um farol de esperança para o mundo, mostrando como o amor de Cristo pode unir e transformar pessoas. Sabe? A gente sofre quando a gente é vítima de. Vítima não no sentido negativo, né? Se funciona como vítima, mas quando as circunstâncias nos colocam em situações das quais nós nunca gostaríamos de estar. Por exemplo, como está minha filha? Eu acho que nenhum pai gostaria de ver sua filha como minha filha está. E como é que as pessoas agem com relação a isso? A diferença está aí, irmãos. Como comunidade do amor, nós não podemos rejeitar, mas nós precisamos amar. Como comunidade do amor, como igreja, a única forma, em primeiro lugar, dela conhecer a vontade, o verdadeiro amor de Deus, e de conhecer a mim também, certo? É entender que as coisas não são todas da forma como a gente quer, mas elas são da forma como cada um escolhe. Você está entendendo como é que é? Se eu tivesse que escolher, eu escolheria isso? Jamais. Mas ela faz a escolha. E isso, queridos, não tira, e eu acredito mais ainda, que Deus não permite que isso aconteça por nada. Ele permite que aconteça para me ensinar alguma coisa. E para trazer para mim, sabe o quê? Mais fé de que Ele é Deus de mudar as situações. Amém. Mais força para eu ter certeza absoluta de que ali está se formando um testemunho que vai gerar muitas vidas grandes. E a certeza de que só há algo perfeito, que é Jesus Cristo. Está entendendo? Aleluia por isso? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas e E finalmente, para a gente concluir, eu queria abrir Mateus capítulo 5, versículo 14. Sai agora, dobra. Às vezes a água fica de uma semana para outra. Mas disseram que era nova, se era nova, não está tudo. Mateus capítulo 5, verso 14, diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Versículo 15. Mas se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e a dar luz a todos que estão na casa. A igreja também, você sabe o que é, irmãos? O farol da esperança. Sabe o que é isso? Eu lembro a comunidade batista, os batistas que tinham, não lembro antigamente, Jesus Cristo é a esperança, né? Você se lembra desse livro? Tinha um barquinho, né?
E dizer assim, Jesus Cristo é a única esperança. E nós aprendemos aqui quando nós falávamos sobre o que é a igreja, que nós somos a igreja, nós somos Jesus Cristo, corpo de Cristo aqui na terra. Então a esperança do mundo somos nós. Diga assim para o teu irmão, você é a esperança desse mundo. Nós somos a esperança desse mundo. Como igreja, nós somos a esperança desse mundo. Mas quando Jesus começa, ele afirmando que os discípulos são a luz do mundo, a luz, ele traz isso como uma metáfora, que quer representar, sabe o que? Verdade. Luz representa verdade. Então, quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo, e nós entendemos que nós somos igreja, e que a igreja é o corpo de Cristo. Você lembra o que Jesus fala em João capítulo 14, versículo 6? Eu sou o caminho, a verdade. Então, a igreja como esperança do mundo, como um farol da esperança, ela representa, irmãos, a única verdade desse mundo. Por que verdade? Esse é um conceito filosófico que eu não sei se eu acho que todos aqui têm capacidade de entender, mas você acha que se algo acontece e logo depois não existe mais, isso é uma verdade ou uma ilusão? Verdade. É, acontece, mas não existe mais. Para. Aquilo que tudo que acontece depois não existe mais é o quê? Passou. Irmãos, nosso tempo aqui na terra é uma ilusão. Porque vai passar. E qual é a única verdade? É o que a Bíblia diz que vai ficar. Por isso que Jesus fala que céus e terras passarão, mas Minhas palavras. por quê, irmãos? Porque a palavra de Cristo é a única verdade que faz com que nós alcancemos a verdade, que é a eternidade. Aquilo que não passa é aquilo que é real. Aquilo que não muda é aquilo que é real. Aquilo que está sempre ali é aquilo que é real. E a única realidade, irmãos, hoje que existe na terra é a palavra. E nós somos a expressão da palavra. Como igreja, nós somos o farol da esperança para o mundo. O farol da esperança para expressar a única verdade que existe, que é Jesus Cristo. Não existe outra verdade. Não existe nada que possa trazer, tirar da ilusão para a verdade. Se você pegar uma foto sua, Davi, quando você tinha 8 anos de idade, será que é possível te reconhecer naquela foto hoje? Se você me mostrar, olha, você aqui. Quantas vezes nós já pegamos fotos de pessoas, olha, você aqui, meu Deus, como está diferente. Sabe por quê? Alguns anos atrás, irmãos, eu não tinha nenhum pelo branco na minha barba. Você imagine que alguns anos atrás o pastor Rodrigo tinha cabelo. Meu Deus! Você está entendendo, queridos? Então, o que é a verdade? A verdade é o que se vê hoje e amanhã não existe mais? Não, a verdade é o que está aí desde o início dos tempos, o que é e o que há de vir. Portanto, queridos, a igreja é o único lugar onde há esperança de alcançar essa verdade. É o único lugar onde nós podemos verdadeiramente saber que existe uma esperança para nós. Um local onde nós possamos, irmãos, ter certeza de que nós teremos segurança, de que a eternidade vai passar. Ou melhor, a eternidade não vai passar, mas que as tribulações vão passar. Amém. As lutas vão passar, os problemas vão passar, mas a palavra de Deus, ela jamais haverá de passar. Eu lembro quando o apóstolo Pedro, depois de um discurso de Cristo, num discurso onde ele falava justamente dessa eternidade, falava sobre uma linguagem simbólica, onde ele dizia assim que aquele que não comesse da carne
dele não bebesse do sangue dele, não teria parte com ele. Ele estava dizendo ali, aqueles que não forem comigo, corpo, presta atenção nisso, irmãos, corpo, quem é o corpo de Cristo? Nós. Aqueles que não forem corpo, não forem carne e sangue, com Cristo, estão comendo da minha carne e não bebendo do meu sangue. Aqueles que não forem corpo, não terão parte com ele. Ele faz esse discurso tremendo. E depois ele faz um discurso também que ele fala sobre a luz do mundo. Isso está em João capítulo 6. Quando chega lá pelo verso 50, o povo que não aguentava ouvir essas verdades começaram a abandonar Jesus. Começaram a ir embora. E aí só ficaram quem? Os dois. Aí ele fala para ela, nós foram embora. E vocês? O que? Eu acho que foi Pedro que falou isso. Ele disse assim, qual é esse? Se Paulo pensa, palavras de verdade. Nós temos a palavra da verdade. Nós temos a palavra da esperança. O melhor tesouro que existe, injustamente, é ser esperança. Como igreja, nós somos invencíveis. Diga assim para o teu irmão, como igreja, você é invencível. Como igreja, nós somos invencíveis. Nada pode nos parar. Está entendendo? Então é por isso, queridos. É por isso que vem os ventos, a tempestade, as perseguições, as lutas, os conflitos. Às vezes até a gente enfraquece. Às vezes até a gente se entristece. Às vezes a gente até passa por algumas vontade de desistir, mas a palavra de Deus, essa igreja, a igreja, nos fortalece. Valorize a igreja, como falou da sua conversa. Esteja sempre firme, forte, na certeza de que Deus está cuidando da tua vida. Eu queria que você ficasse de pé, eu queria convidar aqui o Cristiano de louvor, para que nós pudéssemos cantar um louvor abençoado. Vem logo, todo mundo correndo, louvor, correndo.